Boa tarde, galera. Hoje eu sou o professor Gustavo Soares, de matemática. Hoje a gente vai ver o conteúdo de polígonos e triângulos. Então, primeira parte, a gente vai ver de uma forma geral todas as figuras geométricas que podem ser polígonos e depois a gente vai falar de propriedades específicas dos triângulos. Vamos começar? Então, linha poligonal. A linha poligonal ela é composta por segmentos de retas consecutivos não colineares. Bom, o que é isso? Uma reta ela não tem início e nem fim. A gente vai ver aqui agora. Então, uma reta, desenhando uma reta, ela não tem nem início e nem fim. O segmento de reta, eu tenho um início e eu tenho um fim. Ele é mais fechado, né? Nesse caso aqui, eu estou desenhando um segmento, mas a reta é de cima, mas vamos imaginar que ela não tem fim, ok? Quando eu falo que eles não são colineares, significa que esses segmentos eles não estão um do lado do outro. Eu vou desenhar um segmento colinear a esse segmento embaixo aqui dele. Então, eu teria que continuar essa reta e esse segmento seria colinear. Então, aqui, esse que eu acabei de apagar, ele continuaria na reta e eles seriam colineares. Então, dois segmentos são consecutivos quando possuem um extremo em comum. Então, se eu desenhar outro segmento aqui a esse, então eles são consecutivos, porque a gente tem essa ponta aí em comum dos dois, ok? Então, a linha poligonal é uma linha e os dois segmentos são consecutivos quando possuem um extremo em comum, que é o caso aí dessa figura aí de baixo, que tem esse extremo em comum. Bom, linha poligonal aberta quando possui extremos e fechada quando não possui extremos. Então nós temos aí a figura A, que nós temos as duas pontas delas aí, né, com os extremos abertos. Então é uma linha poligonal aberta. A figura B, percebam que ela está toda fechada. Então ela já se caracteriza em um polígono que a gente já vai falar daqui a pouco. A C também é uma figura estrelada, também está toda fechada, também se caracteriza como um polígono. E a D não é uma linha poligonal. Por quê? Porque é uma curva. Então, uma curva não vai ser uma linha poligonal. O que vai interessar mais para a gente no estudo de hoje vai ser as figuras como a B. Beleza? Porque são figuras que têm linhas poligonais fechadas e não cruzadas. Porque a letra C ela forma um estrelado aí, e isso não vai interessar para a gente no estudo de hoje. Mas a C também é um polígono, e a A não é um polígono porque tem linhas abertas, e a D porque é uma curva e não uma linha. Então, a B é o que mais vai interessar a gente no estudo de hoje. Então, vamos lá. Então, reparem só, aí tem um exemplo de um polígono, né, onde está fechando todas as linhas poligonais, segmentos consecutivos, né? E a gente tem nomes específicos para algumas coisas do polígono. Primeiro, A1, A2, A3, até o AN, depende do número, né, desses encontros, dessas linhas poligonais, a gente chama de vértice. Então, aqui a gente tem o A1, aqui o A2, aqui o A3, aqui o A4, A5 e AN. Então, esses pontos aqui a gente vai chamar de vértice. Todos esses pontos a gente chama de vértice. Os segmentos A1, A2, A2, A3, A3, A4, assim por diante, são os lados dos polígonos. E quando a gente liga um desses vértices a qualquer um dos outros vértices que não estão do lado deles, a gente chama de diagonais. Então, quando eu ligar o A1 até o A3, é uma diagonal. O A1 até o A4 é outra diagonal. O A2, por exemplo, até o A5 é outra diagonal, né? O que não são os lados dos polígonos. Então, a gente tem vértice, tem lados e tem diagonais dos polígonos. Nomenclatura.
De acordo com o número de lados dos polígonos, a gente tem um nome, ok? E é importante a gente saber esses nomes porque é comum ter nos problemas os nomes das figuras ao invés do número de lados. É comum, às vezes também colocam o número de lados no problema, mas é importante a gente saber. Os que mais aparecem são triângulos, quadriláteros, pentágonos e hexágonos, mas não significa que os outros também não. Mas vamos lá. Triângulo é quando tem 3 lados, quadrilátero, 4. É importante frisar aqui, né, porque às vezes a gente pensa, né, quadrilátero é qualquer polígono com 4 lados, não necessariamente um quadrado. Né? Um quadrado ele é um quadrilátero onde todos os lados são iguais e forma 90 graus em todos os ângulos. Mas um quadrilátero é qualquer polígono, qualquer figura, né, que se fecha, que tenha 4 lados. O pentágono tem 5 lados, o hexágono com 6 lados, o heptágono com 7 lados, o octógono com 8 lados, eneágono 9 lados, decágono 10 lados, um decágono 11 lados, dodecágono 12 lados e icoságono 20 lados. Ok? Então é importante saber esses nomes, caso eles estejam nas situações de problemas que forem resolvidos. Polígono convexo. Então vamos lá. A reta que contém um de seus lados deve deixar todos os outros lados no mesmo semiplano. Então essa primeira figura que está aí, ela é um polígono convexo. Reparem na reta vermelha e um lado da reta, que a gente chama de semiplano, contém todos os lados do polígono. Então o polígono ele está contido todo em um semiplano, todo de um lado só da reta. Então quando isso acontecer, a gente chama o polígono de convexo. E quando isso não acontecer, que é o caso da figura ao lado, à direita, é o côncavo. Reparem que lá no vértice E, ele se encontra, né, abaixo da reta. E a gente tem uma outra parte do polígono que se encontra acima da reta. Então, nesse caso, ele é um polígono côncavo. A gente estuda também mais os polígonos convexos do que os côncavos. As propriedades elas vão ser mais específicas para os polígonos convexos do que para os côncavos, no estudo de geometria e de polígonos. Ok? Ângulos de um polígono convexo. Então, é bom saber, né, que qualquer ângulo, né, de um interno de um polígono, ele vai medir menos que 180 graus. E por quê? Porque se a gente continuar a reta, como nesse caso aqui, vamos analisar esses dois ângulos aqui. A gente tem um ângulo alfa e beta. Esse ângulo alfa e beta, eles juntos, né, um ângulo interno e um ângulo externo de um polígono, eles são suplementares, eles formam 180 graus, sempre vão formar. Então, consequentemente, todos os ângulos internos, eles vão ser menores que 180. Não tem como formar uma linha, né, que um ângulo de 180, ele é uma linha reta, né, e esse é um ângulo raso. Então, ele não vai formar isso, porque eu vou ter uma linha reta, e para fechar o polígono, eu vou ter que traçar uma outra coisa aqui, um outro segmento de reta. E aqui que vai ficar o ângulo dele. Então, aqui vai ficar o ângulo. Vamos fechar um polígono aqui, por exemplo. Fechei esse polígono, um quadrilátero. Aqui foi a continuação de um dos segmentos, mas o ângulo dele é menor do que 180 graus. Então, tem essa característica de todos os ângulos internos serem menores do que 180, e um ângulo interno e um ângulo externo adjacentes, eles são suplementares, que a soma dos dois é igual a 180, como que foi o caso que eu circulei aí. Então a gente tem aí todos esses ângulos internos e externos que ao somar um ao outro dá 180 graus. Então aí na informação de baixo, né, os ângulos alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n são os ângulos internos e beta 1, beta 2, beta 3, beta n são chamados de ângulos externos do polígono. Agora a gente está falando sempre de propriedades de um polígono convexo, ok? A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono é essa fórmula aí, né? SI
I de interno. Então, soma dos ângulos internos de um polígono é 180 graus vezes n menos 2. N aqui é o número de lados, ok? N, número de lados. Então, vamos entender por que isso acontece? Então, primeiramente, foi feito vários segmentos de todos os vértices até o centro do polígono, que está aqui nessa figura. Aqui é o centro. E a gente pode reparar que vários ângulos foram formados aí e vários triângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E aí a gente tem vários ângulos que, ao se fecharem, né, vão formar uma volta, vão formar 360 graus, ok? Então, aí aqui do lado está explicando um pouquinho como que a gente chega nessa fórmula. A gente tem n triângulos, que é o número de lados do polígono. Então, aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho um lado, então eu vou ter n lados. O número de lados vai ser o número de triângulos. Então, é 180 vezes n, menos 360, que são todos esses ângulos aqui dos triângulos que formam. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar em evidência o 180. Então, o 180 está em evidência, que é o fator comum. Então, aqui sobrou o n. E 180 vezes quanto que dá 360? 2. Então, n menos 2. Então, essa é a fórmula por conta disso. 180 graus vezes n menos 2 é a fórmula da soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono. Se o polígono ele for regular, então os n ângulos internos terão a mesma medida. O que isso significa? A fórmula anterior a gente calcula a soma das medidas dos ângulos internos. E se a gente quiser saber cada ângulo, é só dividir. Por exemplo, em um triângulo, a soma é 180. Se ele for regular, se todos os ângulos forem iguais, importante frisar isso. Então, se a gente dividir por 3, vai dar 60 graus. Num quadrilátero, o quadrilátero ele tem 4 lados. Então, a soma das medidas dos ângulos internos, SI primeiro, vai ser 180, são 4 lados, vai ser 4 menos 2, que vai dar 2, vezes 2, que vai dar 360. O ângulo interno, né, eu vou ter que dividir pelo número de lados, que é a fórmula que a gente está vendo nesse slide. Então, vai ser 360 dividido por 4, que vai dar 90 graus. Então, a gente acabou de comentar aqui de 2 casos específicos, né? De um triângulo, onde os 3 ângulos são 60 graus. A gente vai falar até daqui a pouquinho disso. Então, esse triângulo ele vai ser um triângulo equilátero, na verdade, e ele vai ter todos os ângulos iguais. E embaixo, quando a gente fala de um polígono com 4 lados regular, a gente fala exatamente de um quadrado, né? Que os 4 lados são iguais e a gente tem cada ângulo medindo 90 graus. E a gente pode fazer a fórmula para todos os polígonos que a gente viu naquela tabela, para o pentágono, para o hexágono, para o heptágono. É interessante até comentar, né, que quando a gente vai resolvendo isso, a gente vai até se acostumando e sabendo qual é a soma dos ângulos internos de cada polígono regular e quanto que mede também cada ângulo interno desse. Então, à medida que vai se fazendo os exercícios, né, a gente vai decorando esses valores automaticamente. Não precisa decorar, mas quando você faz muito exercício, você já vai acabar sabendo e vai evitar essas contas para resolver mais rápido. Mas basicamente é isso. Bom, a gente vai dar uma pausa agora por aqui e depois a gente continua falando um pouco mais dos polígonos. Depois a gente vai falar mais específico dos triângulos e de algumas propriedades dos triângulos. Então a gente retorna daqui a pouco, uma pausa leve para uma água, para um descanso, e daqui a pouco a gente retorna, ok?